E entrou de novo na sinagoga. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam, repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele, sobre como o destruiriam. Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não tornassem manifesto. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar, e quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Está possuído por Beelzebu, e também é pelos príncipes dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se é Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo: tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com um olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.